Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Eu hoje quero abordar a temática do livre-arbítrio, que é também uma das propostas da doutrina espírita. Será que nós temos livre-arbítrio? Liberdade para agir, liberdade para pensar, liberdade para escolher que caminho seguir? Temos. E é isso que os benfeitores da espiritualidade nos dizem no Livro dos Espíritos, em a questão 843, que nós vamos ler juntos. Olha o que diz essa questão. Kardec indaga aos imortais: tem o homem livre-arbítrio de seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, nós temos liberdade para agir no mundo, porque senão máquina nós seríamos. A gente precisa ter em mente que as nossas ações geram resultados e nós colheremos sempre de acordo com os resultados das ações que nós plantamos. Para ser mais simples, se eu planto rosas, o que eu colho? Rosas. Se eu planto espinhos, o que eu colho? Espinhos. E assim na nossa vida do cotidiano. Nós temos liberdade para agir, mas colheremos à medida daquilo que for plantado. E a pergunta que fica é: esse livre-arbítrio é absoluto? Eu posso sempre escolher de uma forma integral todas as atividades da minha vida? E a resposta: eu tenho livre-arbítrio, mas ele não é absoluto. Porque o livre-arbítrio se conjuga com uma outra lei, a lei do determinismo. E para que a gente possa entender essa conjugação de livre-arbítrio com determinismo, eu trouxe o livro O Consolador, que eu deixo como sugestão de leitura para vocês, porque Emmanuel vai, em perguntas que são a ele direcionadas, explicando vários conceitos da doutrina espírita. E particularmente na questão de número 132, ele nos explica o que é livre-arbítrio, o que é determinismo, e nos traça aí que são leis que se harmonizam. Vejamos. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olha a pergunta que foi feita. E a resposta: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. O que isso quer dizer? Temos liberdade para agir, mas em determinados momentos não teremos essa liberdade ampla, porque haverá o determinismo da lei me impulsionando para o progresso. E agora vamos, porque Emmanuel vai trazer o significado de cada uma dessas palavras. O primeiro, determinismo, é absoluto nas faixas mais baixas da evolução. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Quando a gente é mais primitivo, e já fomos primitivos, a nossa Terra já foi um planeta primitivo, será que impera o livre-arbítrio ou o determinismo? Impera o determinismo, porque a lei de evolução, a lei de progresso, nos impulsiona. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. Então, na fase da ignorância, muitas vezes nós não temos nem condição de decidir que caminhos tomar, que atitudes eu posso ter perante a vida. Então, o determinismo do progresso, o amor de Deus nos impulsiona. E continua o benfeitor Emmanuel. O segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. O que ele está querendo dizer em outras palavras? Que o meu livre-arbítrio varia de acordo com a minha educação e a minha experiência. Quanto mais avançado eu for, quanto mais pacificado eu for, quanto mais eu crescer em espírito e verdade,
mais livre-arbítrio eu tenho. Então, nem o determinismo é absoluto, nem o livre-arbítrio é absoluto. São leis que coexistem. E prossegue o benfeitor Emmanuel. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores da vida. Entendemos? Quanto mais a gente cresce e a gente vai exercitando o nosso livre-arbítrio com harmonia, com serenidade, menos a gente fica sujeito ao determinismo, que nos traz as provas, que nos traz as expiações, para que a gente possa avançar. Vamos para um exemplo e vocês vão compreender. Veja, eu tenho livre-arbítrio para fumar, e eu aqui estou trazendo um vício, para a gente ter a exemplo de consideração. Eu posso fumar. Aliás, eu sou filho de uma fumante. Mamãe fumou durante muitos anos. Graças a Deus, ela venceu o vício do fumo. E hoje está mais jovem, está mais alegre, está mais bela. É bem verdade que todo filho acha a mãe muito bonita, mas eu acho Dona Selenes, que é minha mãe, belíssima. Ela fumou, conseguiu vencer o vício do fumo. Imaginemos, nós temos a liberdade de fumar ou de ter qualquer outro tipo de vício. Desencarnamos. Chegamos no lar espiritual e vamos fazer uma reminiscência do que foi a nossa vida. Num determinado momento a gente vai chegar à conclusão, porque a consciência se amplia. Não deveria ter fumado. Porque o fumo, ele tem os seus prejuízos ao meu organismo físico, prejudica os pulmões, prejudica os órgãos em geral e traz igualmente prejuízos no meu corpo de natureza perispiritual, que fica ali tangenciado pela nicotina, pelo alcatrão. Então a pessoa programa uma nova vida. Na próxima vida eu não vou fumar. Faz um acordo com os benfeitores, renasce para uma vida de mais saúde, de mais entrega no bem. Só que as nossas vidas são de provas, são de testes, para saber se a gente já conseguiu avançar. Essas são as provas. E aí a criatura se depara num determinado momento, já na segunda vida, com pessoas que fumam, em experiências, em lugares onde o fumo está predominando, e ela tem uma espécie de déjà vu. Conhece essa palavra? Parece que algo é familiar. Parece que ela teve uma sensação e usa o seu livre-arbítrio e fuma de novo. E desencarna. Ao chegar no plano espiritual pela segunda vez, ela se dá conta, não deveria ter fumado. Eu deveria ter escolhido uma vida nova, uma vida mais saudável, e eu já renasci com esse propósito. E agora, na terceira vida que ela renasce, ela já não tem mais o livre-arbítrio, porque por conta do uso do cigarro em uma vida, em duas vidas, ela pode nascer na terceira com algum problema congênito, um enfisema, algum mau funcionamento do pulmão ou das vias respiratórias. Quer dizer que Deus pune? Não. Quer dizer que Ele nos ama. E que a pedagogia do amor, ela é tão soberana que para que eu não use o meu livre-arbítrio e escolha o caminho do fumo novamente, ou o caminho do vício, eu nasço com alguma dificuldade, sem poder ter acesso àquela substância. Entenderam livre-arbítrio e determinismo? Por duas vidas eu tive o livre-arbítrio. Usei de uma forma equivocada. Na terceira veio o determinismo da lei. O determinismo, e eu poderia dizer, do amor, que agora propiciou que eu renascesse com um organismo debilitado para que eu não tenha aquela tentação novamente. Daí nós entendemos que o determinismo também é o amor de Deus nos chamando. Pense num pastor que tem 100 ovelhas. E essa história está contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dizendo que o pastor que tem 100 ovelhas, quando uma se perde, ele deixa 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Mas aquela que se perdeu,
ela se perdeu por livre-arbítrio. Será que nós não nos perdemos utilizando da nossa liberdade? Nos perdemos uma vez, nos perdemos duas vezes, até que num determinado momento o pastor chama o cachorro e o cachorro vai lá e nos pega pela perna, abocanhando. É o determinismo da lei, porque eu não posso sair do redil. Eu aprendi com o determinismo da dor, da dificuldade. Então, a gente pode resumir: tenho livre-arbítrio, mas ele não é absoluto. Quanto mais eu cresço em espírito e verdade, mais o meu livre-arbítrio cresce. Mas quando eu não uso o meu livre-arbítrio de uma forma harmônica, vem o determinismo para me tirar da margem e me trazer para o caminho novamente. Esse determinismo chama-se dor, aflição. Esse determinismo é o amor de Deus nos convidando: volta, Rafael, porque eu te espero no meu aprisco, eu te espero no seio da vida espiritual. Para terminar as nossas reflexões, eu quero trazer um terceiro livro, agora de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência, o quarto livro da sua série psicológica. Quando, no capítulo 2, ela nos diz assim: liberdade de escolha. E nos traz a seguinte consideração: és livre para imprimir na tua existência o padrão de aflição ou de liberdade com o qual deseja conviver. Está nas nossas mãos. Eu posso escolher felicidade, eu posso escolher aflição. E ela continua: a liberdade é lei da vida, que faz parte do conceito da harmonia universal. Então, meus amigos, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade, que aprendamos a usar essa liberdade para fazer o bem, para amar, para nos aproximar das pessoas e ser a cada dia a nossa melhor expressão. Muito se diz nos nossos arraiais espíritas e também religiosos que nós chegamos para o espiritismo ou chegamos em qualquer outra agremiação religiosa, seja pelo amor, seja pela dor. Porque o amor é uma escolha, a dor é o determinismo chamando: vem, porque eu também te espero. É Jesus que nos ama a todos, nos buscando, porque se nós temos liberdade, a lei de evolução, a lei de progresso, o amor de Jesus também nos busca em todos os momentos para que a gente prossiga ao lado dele. Só nos cabe agradecer. Agradecer pela beleza da vida, agradecer pela oportunidade da reencarnação, agradecer pela Web Rádio Fraternidade, que nos faculta esses momentos para irmos ao encontro de Jesus. E terminar a nossa fala com um soneto de Maria Dolores, quando ela, escrevendo por Chico Xavier, assim nos diz: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, que é só o ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Que usemos o nosso livre-arbítrio para ir ao encontro de Jesus. Muito obrigado, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.